Senhoras e senhores, estamos aqui pedindo uma ajuda por necessidade, pois tenho irmão doente em casa. Qualquer trocadinho é bem recebido. Olá, senhoras e senhores. Meu nome é Gabriel e eu estou aqui para ilustrar para vocês uma tese sobre o filme Cidade de Deus. No filme Cidade de Deus, o protagonista não é o herói da história, mas ao invés disso, ele nos conta um épico sobre diversos heróis, tal como Game of Thrones antes de Game of Thrones. Buscapé, que é o protagonista, narrador da história, não sofre nenhuma transformação durante o filme. Ele não desafia os deuses e sofre as consequências disso, tal como na poética de Aristóteles. Ao invés disso, o protagonista nos leva a uma linguagem, a uma áurea jornalística que não deixa de ser superficial, que não deixa de ser holística, mas é, sobretudo, episódica. Então, como em uma novela, ele conta os dramas concisos dos verdadeiros heróis, ou seja, vidas cujas ações levam a consequências e a nossa identificação leva a gente a aprender alguma coisa e nos identificarmos com a trajetória desses heróis verdadeiros. Quais sejam esses heróis? O trio Ternura, que conta a história da bandidagem moleque, da bandidagem inocente, o Cabeleira, Marreco e Alicate. Os policiais, que o bom é mais feio que o mal. A ascensão e queda de Bené e Zé Pequeno, que são, sim, os verdadeiros heróis, figuras centrais da história. E a queda de Mané Galinha. Os outros núcleos, os playboys, o Cenoura, os jornalistas, o filé com fritas, a caixa baixa, não sofrem transformações que são essenciais para o desenrolar da trama e, portanto, não são coadjuvantes. Um herói sofre uma transformação e toda transformação, toda consequência da transformação tem uma moral. Qual é a moral do trio Ternura? A história do trio Ternura, a trajetória do trio Ternura demonstra os possíveis fins da bandidagem moleque, contra os possíveis desfechos de uma bandidagem inocente. O Marreco, irmão do Buscapé, malandro que é, depois do episódio mais tenso da história, se esconde na própria comunidade sob o disfarce de trabalhador otário. Mas malandro não para, malandro dá um tempo, ele acaba se metendo com a mulher do olheiro, do cara que se legitima na comunidade assim com a força policial, o Paraíba. Marreco, então, arruína o próprio disfarce, se expõe e precisa ralar peito da favela e acaba descobrindo que a bandidagem moleque perde para moleque. O Dadinho passa o agora falecido Marreco. O Cabeleira vive a história mais clássica. Ele foge, se esconde na comunidade, se apaixona por Berenice e tem a morte mais épica numa fuga frustrada. Ele tem a boa morte ao som de Cartola, que é a melhor morte do cinema brasileiro depois da trairagem com o Matias em Tropa de Elite 2, que com certeza usou uma joelheira para fazer aquela cena. Revoltante. O Alicate, ele tem uma visão. Ele entende de uma vez por todas que ele é um peixe pequeno e que o peixe que está atrás dele é só um peixe pequeno em relação a um outro peixe maior
e desmonta da árvore e sai na força da oração imediatamente da vida do crime. Ou seja, percebendo a sua pequenez na cadeia do bandido, policial, bandido, ele afasta todo o seu pensamento da sua realidade perversa e, com muita ajuda de Deus, sai retamente da vida do crime. E assim termina o Antigo Testamento, que é a década de 60. Ou seja, na bandidagem moleque, ou você morre para quem está entrando, ou você morre para os samango, que é um nome que caiu em desuso, né? Hoje em dia, ou pelo menos na minha época, era os vermes, os alemão, ou você recorre à ajuda divina, à misericórdia divina que está aí para todo mundo, o que nos faz concluir que a mensagem desse capítulo é Deus é bom, né? Já no Novo Testamento, na década de 70, você tem uma evolução das personagens. O Buscapé apresenta novos núcleos, os playboys, os jornalistas, mas, como ele mesmo diz, ele nada faz. Os policiais evoluem. No momento em que o marreco estava tendo a visão dos peixes, o policial bom recusa uma proposta de corrupção do policial mau. No desenrolar dos capítulos de 60 para 70, fica a crítica social foda que o policial corrupto sobe na corporação e o policial bom se mantém na polícia ostensiva. Tem uma moralidade no desenrolar, na promoção do policial corrupto. A evolução de Dadinho e Bené dá a tônica da perda da ingenuidade da bandidagem. De um banditismo para uma criminalidade territorialista, tal como nós nos referimos hoje nos jornais. A evolução chega a ser um retrato do fenômeno da monopolização das atividades fora da lei. Então tu tinha os pequenos traficantes com seu cordão de ouro, anel de prata, camisa nos tempos da brilhantina, o que não era absolutamente nada intimidatório e também não se fiava numa organização mais estruturada. Sem nenhuma espécie de seguro, alguém menos ingênuo centraliza as atividades. No caso, alguém transformado na própria morte, o Zé Pequeno, o novo nome do Dadinho, que passa geral. A partir daí, a relação Bené e Zé Pequeno é um equilíbrio único. Zé Pequeno foca nos negócios, no comando, na garantia do monopólio da força bélica, dando a justiça da bandidagem subordinado a subordinado, e isso é retratado no filme. Bené, por sua vez, se torna uma espécie de boa praça, de diplomata, de garoto propaganda, e a sua empreitada em se tornar playboy culmina em nos mostrar que o único não ingênuo talvez seja o Zé Pequeno. Então Bené, amolecido, amando a cocota mais badalada, aumenta a sua contradição com o seu parceiro e acaba perdoando o traíra. O erro dele foi ter amolecido em uma estrutura que depende dos outros saberem e sentirem que tu é ruim mesmo. Ele perdoa um cara traidor e sofre a moral de que quem cria cobra amanhece picado. Ele foi ingênuo em um mundo que esperava dele ser mais mal que o pica-pau. Aí começa uma nova era de desingenuidade. Zé Pequeno fica sem o equilíbrio e o trabalho do aconselhamento. O conselho na contradição com o Bené foi o de que ele precisava de uma namorada. E sem esse conselho, ele acaba por desmoralizar, por furunfar com a mulher do cara mais responsa da Cidade de Deus.
Inimizade que vai levar a comunidade ao caos, a uma guerra fora de controle, e vai levá-lo à falência e à morte. Mas, sobretudo, ele demonstra que não é Zé Pequeno. Ele demonstra que é Dadinho. Ele trai a própria transformação e sofre a consequência do preto velho, que anteviu que a afobação do Dadinho ia levar à sua própria derrocada. Portanto, ocorre ao mesmo tempo a queda do domínio de Zé Pequeno e a ascensão bélica de Mané Galinha e Cenoura. Ascensão que é uma queda moral. No desejo de vingança, Mané Galinha perde o senso de justiça e produz um inimigo mortal. Ele cruza uma linha e gera um inimigo que ele desconhece. O novo trio ensina o seguinte: a moral do Bené é: você não sai da bandidagem quando a sua ação é a força estruturante. Daí o próximo nível de desingenuidade. Uma organização extrajudicial citada no filme pelos novos entrantes, a Caixa Baixa, nomeadamente a Falange Vermelha. A moral do Dadinho é: ele era só mais um peixe. E a sua escalada, o seu sucesso foi circunstancial e consequência somente dele ser mal, dele ser ruim mesmo, dele ser mais mal que o pica-pau e usar a fama de indigesto para estruturar uma territorialidade criminal. E o fim que ele impõe ao marreco, ele mesmo sofre da Caixa Baixa. E a moral do Mané Galinha é muito simples. A vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Uma menção honrosa fica para o Filha com Fritas, que resume a problemática da legitimidade do banditismo, que sempre existiu na sociedade brasileira desde o cangaço. Existe a moral do cara que é bicho ruim. Existe a glória do bandido. As pessoas que dão as pessoas de fato dão um lugar de respeito para quem se prova como bandido. Portanto, a máxima, já roubei, já cheirei, já matei, sou sujeito homem, é um problema de legitimidade no subconsciente coletivo para além de um problema de masculinidade. Outra menção é uma certa oleosidade na pele que talvez tenha sido uma opção de exposição da câmera, que virou toda uma estética do filme. Eu mesmo me identifico e tem um filme, Meu Nome é Dolemite, que trata sobre essa problemática. Uma menção desonrosa é o Cidade de Deus 10 anos depois, que estraga completamente a imersão na epicidade do filme e basicamente demonstra que os atores são pessoas normais e desenvolveram a sua vida normalmente com pessoas normais. Mas o filme, esse documentário é depreciativo, eu realmente não recomendo nem que veja. Portanto, eu recomendo, reassistam esse épico, Game of Trônico, carioca pra caramba, jornalístico, na sua locadora virtual mais próxima. É isso aí, Deus abençoa e tchau!